Graça e paz, meu querido irmão, irmã, ouvinte da palavra do Senhor. Ao nosso Deus toda honra, toda glória, louvor e adoração. Graça vos seja multiplicada da parte do nosso Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre seus projetos, sonhos, em cada área da sua vida. Que Deus ele possa e você também possa estar tendo harmonia, sintonia com esse Deus, para que esse Deus esteja sempre como tem e está e já derramou as suas copiosas bênçãos. Como derramou, está derramando e tem por derramar as suas bênçãos sobre a vida de todo aquele que entende, como nós encontramos no livro de Isaías 55, mostrando... Senhor, eu vou ter que procurar aqui, peraí, só um minutinho. Isaías 55, acendi só um pouquinho. Isaías 55, eu quero falar o versículo e me fugiu aqui. Isaías 55. Se ouvires a minha voz, se ouvires... Amado, não é Isaías, não, é Deuteronômio. Diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos serão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E essas são as bênçãos caso nós estejamos em sintonia com esse Deus. Uma promessa deixada por Deus para nós que estamos ainda com a oportunidade de podermos fazer a melhor escolha, que é escolher a obedecer ao nosso Deus, crendo em nossos corações que Ele, por amar esse mundo, enviou o Filho, e nós crendo em nosso coração e com a nossa boca confessando que Deus o ressuscitou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentre os mortos, nós estaremos cumprindo as ordenanças, os deveres que encontramos dentro das orientações na palavra de Deus. Esta é uma verdade. Porém, aqui está falando, e será que se ouvires a voz, essas bênçãos virão. Aqui tem uma lista de bênçãos. Esta não é a devocional, mas ao iniciar aqui falando a respeito de bênção da nossa vida, em particular com esse Deus, nós podemos sim desfrutarmos das bênçãos que Deus tem, que Deus derramou, está derramando, e enquanto Ele, e como Ele é e sempre será o Deus, como foi, Ele e nós, enquanto estamos com vida e tendo essa intimidade com Ele,
nós podemos tomarmos posse dessas promessas na palavra de Deus. Por outro lado, nós vemos também que será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será no campo. Esta está mostrando essa orientação em Deuteronômio, no livro dos Pentateucos, onde nós, examinando essa palavra, nós iremos ver quais são as bênçãos. São inúmeras. Porém, a maldição, as maldições, porque são muitas as maldições, elas são também em grandes números, elas são inúmeras também. Hoje eu estou aqui com uma devocional, onde tem o título, estou na carta aos Hebreus, no capítulo 9, nós vamos deparar com uma orientação pelo escritor aos Hebreus, mostrando algo que muitos, como disse ontem na devocional, se alguém estiver alguma dúvida acerca do reino de Deus ou alguma dúvida para não se achegar a Deus, ouvindo a palavra dele, ela te esclarecendo, resta você querer ou não tomar a sua atitude. Você tomando a atitude certa, você será um bem-aventurado. Você será feliz, como diz na sua própria palavra, do nosso Deus. Em Hebreus, onde está ou encontra a devocional diária do dia de hoje, eu estou aqui com o título na carta aos Hebreus, no capítulo 9. E o título, eu gosto muito do título, que o título me traz uma noção, e ao deparar com um versículo dentro do que está a orientação do título, o Espírito Santo, ele, nessa infinita, nessa graça maravilhosa de ter um orientador, que é o Espírito Santo, ele dá a visão, mostra onde nós vamos entrar, do que está se tratando dentro da palavra de Deus. Do que está se tratando. Então, para entender, para que eu venha ter um melhor entendimento dentro da devocional, eu gosto muito de ver o título. E o título, para você ver, para você entender, está dizendo assim, para que nós venhamos a entender aqui, para entendermos esse título, para entendermos a devocional com esse título, está dizendo assim: os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Mais uma vez,
os sacrifícios dos santuários, por causa das suas imperfeições, os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam se repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Aqui também não há nenhuma sombra de dúvida de que não há necessidade de nenhum outro sacrifício a não ser do sacrifício que já foi feito, e é o único, pois é perfeito. É o sacrifício do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz. E por ele ter se entregado naquela cruz, nos deixou a liberdade de termos livre acesso para falar com o Pai, pedindo a Ele no nome daquele que fez o perfeito sacrifício, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que ao vir a este mundo cumpriu a sua missão e ao subir não nos deixou órfãos, e foi uma promessa dele: eis que vou, mas enviarei o Espírito Santo, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo, o qual vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. E diante dessa orientação e dessa realidade que encontramos na palavra do nosso Deus, diante dessa realidade, diante dessa verdade, na palavra do nosso Deus, eu digo para você, e quero até mesmo, sentindo no coração, de lhe fazer uma pergunta. E gostaria de que você respondesse para você mesmo na orientação daquele que o Senhor envia após ter subido ao Pai, onde se encontra sentado à destra do Todo-Poderoso, aguardando somente o momento em que Ele, o Senhor, o enviará novamente para buscar a sua igreja. A igreja é a noiva. O Senhor Jesus Cristo é o noivo. Não, o Jesus querido. O bendito. Eu fiz uma confusão aqui. Senhor Santo. A noiva é a igreja. O noivo está esperando a noiva. Então, a noiva deve estar preparada. Deve se preparar para encontrar com o noivo que está ali esperando a noiva. E o Senhor irá enviá-lo novamente. E o enviando, Ele quer nos encontrar não
de qualquer maneira, mas sim preparados para subirmos com Ele, deixarmos este corpo corruptível e nos transformarmos em um corpo incorruptível. Por isso, neste momento, o que estou dizendo para você, dentro desse texto do capítulo 9 de Hebreus, nós vamos ver que era necessário. Vou até ler mais uma vez. Os sacrifícios do santuário... Eu tenho que acender a luz mesmo, amados. Os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único porque é perfeito. Não pode haver nenhuma sombra de dúvida. E caso você encontra-se dobrando diante do que é o sacrifício perfeito, você se encontra equivocado. Você se encontra correndo o grande risco, caso não olhe para aquele que é perfeito e permaneça seguindo as orientações de alguém que não tem uma comunhão com esse Deus. E por não terem uma comunhão com esse Deus, por não estarem vivendo em uma vida de consagração, uma vida de intimidade com esse Deus, você não pode esperar algo vindo da parte de Deus de quem não está tendo esta intimidade. Sendo que a própria palavra nos orienta que a intimidade do Senhor é para os que os temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É para pensarmos, é para refletirmos, é para olharmos, é para elevarmos nossos olhos para aquele que é perfeito, é para olharmos para aquele que é perfeito, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh Jesus, louvado seja o teu nome. Você tendo intimidade, elevando os seus olhos para o Senhor, estaremos seguindo a orientação daquele que foi o homem segundo o coração de Deus, no qual sabemos que foi o rei Davi. Dizendo: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E de repente você pode estar elevando os seus olhos para quem não pode te dar o socorro. Porque o socorro, ele vem somente daquele que é o Criador e na orientação de quem foi o homem segundo o coração de Deus. E deixado essa orientação, precisamos entender no que o salmista ele chega a relatar, dizendo: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro
vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E ele, elevando os olhos para o Senhor, e tendo consciência de que o socorro dele vem do Senhor, que criou os céus e a terra, independente de tempo, dentro da orientação do próprio salmista Davi, dizendo algo também de grande importância, onde ele disse: esperei com paciência no Senhor e ele atendeu o meu clamor. Há uma necessidade de termos paciência, estando com nossos olhos para o monte, tendo a certeza que vamos receber o socorro. E o nosso socorro é do nosso Criador, do Deus Criador, que criou os céus e a terra. E eu preciso esperar, ter paciência, que no momento certo Ele vai te atender. Muitos dizem: Deus tarda, mas não falha. Isto é uma mentira. Isto não é verdade. Deus tarda, mas não falha. Ele não tarda, ele age no momento certo. É o tempo dele. Ele não está tardando, assim como encontramos em Pedro, que muitos julgam demorada a sua vinda. Estão esperando que ele está tardando. Não, no momento certo ele vai chegar. Ele vai enviar o seu único e suficiente Filho dessa forma para buscar, para encontrar, para receber a noiva. Esta é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Precisamos ter esse entendimento diante da palavra do Senhor, diante dos teus ensinamentos pelos quais nós, hoje, que tivemos o privilégio de termos sido alcançados pelo nosso Deus. Nós, entendendo dessa forma, olhando desta forma, entendendo tudo o que está registrado nessa palavra, seguindo as orientações como um diagnóstico médico, onde vamos ao médico, falamos o que estamos sentindo e ele então passa o seu diagnóstico e, dependendo da situação, você vai seguir aquele diagnóstico, você vai seguir por você estar desejando ficar livre do que você encontra passando. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Poderíamos citar exemplos. Mas a devocional de hoje, dentro desse capítulo, com esse texto, caso você está vindo do início até está acompanhando e chegando até o fim, está dizendo assim essa devocional. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo de número 27, vai nos orientar esta palavra do nosso Deus da seguinte forma: e assim como que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo.
olhando dessa forma para esse versículo, que ao homem está ordenado morrer, somente ao homem está ordenado, mais uma vez, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Nós olhando para esse versículo desta palavra, nós podemos, e eu quero colocar até no título esta pergunta. Eu vou colocar uma pergunta: o que vem após a morte? O que vem após a morte? O que vem após a morte? Meu amado, minha amada, ouvinte da palavra do Senhor, servo do Deus vivo, que não está andando de conformidade com a palavra, onde nós não nos esforçando, podemos também correr o risco, assim como estão correndo, e nós sabemos qual é o fim daqueles que não têm, que não aceitam, que rejeitam o Filho do nosso Senhor, do nosso Deus, que é o nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo. E caso não estivermos andando de conformidade com esta palavra, estamos também correndo grande risco. Você que faz obras e pensa que a sua obra que você faz é o suficiente para você viver eternamente ou ir para o céu, onde, se fizer uma pergunta, quem quer ir para o céu, certamente a resposta será em uníssimo. Eu quero ir para o céu. Mas para ir para o céu não é por meio de obras. É pela graça. É que nós somos salvos. É mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras. É pela fé, pela graça. Graça, um favor não merecido, onde o nosso Senhor, onde o nosso Deus, Ele, enviando seu Filho, deixa. Mas a todos os homens está ordenado a morrerem uma só vez. Depois disso, segue o juízo. Então, o que vem após a morte? O que vem após a morte? Olhando para a palavra de Deus, a resposta da Bíblia resume-se, se nós olhando, vamos pensar, nós olhando aqui, a resposta da Bíblia resume-se em uma só palavra. Ela resume-se em uma só palavra. E que palavra é esta? Agora, que palavra é essa? Ela resume-se em uma só palavra. E a pergunta que eu fiz: o que vem após a morte? E a resposta da Bíblia resume-se em uma só palavra. Que palavra é esta? Julgamento. Onde todos nós iremos comparecer diante do tribunal
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que hoje se encontra na condição, ele se encontra como o advogado. Aí nós vamos lá para João e ele vai nos orientar para como devemos proceder diante desse Deus. E a orientação dele é a seguinte: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E esse Jesus, que hoje se encontra na condição de advogado, vai chegar o dia do julgamento que você, eu e toda a humanidade vai se deparar com um juiz, onde vai se chegar duas multidões, uma à esquerda e outra à direita. E chegando diante dele, essas duas multidões, uma à esquerda e uma à direita, as que estiverem à esquerda, por ele estar na posição de juiz, vão ouvir o que não gostariam, o que irão se arrepender amargamente por não ter aceitado, por não ter confessado o Senhor Jesus diante dos homens. E vai ouvir ele dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E eu quero fazer mais uma pergunta, antes de falar da multidão da direita, dizer para você: você está preparado para ir para o inferno? Acredito que não. Você está se preparando, né, para ir para o inferno. Caso você não dê crédito à palavra de Deus, você está preparando para ir para o inferno, tá bom? Vou falar mais uma vez. Caso você não dê crédito, caso você não aceite, caso você não entenda os ensinamentos, caso você não leia o manual de instrução e continua fazendo o que a sua carne pede, o que é prazeroso aos olhos, você está preparando para ir para o inferno, tá bom? Você está preparando para ir para o inferno. Mas caso você queira se preparar para morar no céu, para viver com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, viver eternamente, você precisa renunciar tudo isso e olhar e entrar por uma porta. E essa porta é uma porta estreita, pois larga e espaçosa é aquela que conduz à perdição. Agora, a multidão que se encontra à direita irá ter o privilégio, o prazer de ouvir o nosso Senhor Jesus dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o gozo eterno, para a morada que já está preparada desde a fundação do mundo. Aí sim, você se preparando, aceitando, você está se preparando para viver eternamente. Viver eternamente. Vida eterna não tem fim.
Agora, caso você esteja preparando para ir para o inferno, seguindo doutrinas e ensinamentos que não são da palavra de Deus, seguindo doutrinas de homens que implantam, e estão implantando e cada vez mais, estão ali orientando, dando orientação, não condizendo com a palavra de Deus, eles vão prestar conta ao Senhor. Mas você tem a liberdade, você é livre. Eles até falam bonito, mostram para você orientação, conseguem tirar de você talvez o que você não teria ou não tem condições, vai lhe fazer falta. E você vai dar pensando em receber, e não é dessa forma. Não é dessa forma. Então a palavra de Deus, a resposta da Bíblia resume-se em uma palavra: julgamento, onde todos nós vamos ser julgados. E ouvir o que eu lhe disse, se vida ou morte. Hoje, eis que ponho diante de ti hoje a bênção e a maldição. Escolha tu, pois, a bênção, para que viva tu e a tua casa. E resumindo essa palavra em julgamento, quando o corpo retorna ao pó de onde veio, o espírito volta a Deus. O espírito volta a Deus. E nós olhando para esta palavra, olhando para esta palavra, nós precisamos entender que nós estamos em Eclesiastes, no capítulo 12, de número 7. 12, Eclesiastes, vou ter que acender aqui, Eclesiastes, Salmos, aí fica fácil, Provérbios, aí vem depois de Provérbios, vem Eclesiastes, capítulo 9, versículo 27, que vai dizer, versículo 7, aliás, 9, versículo 7, vai dizer assim: vai, pois, Eclesiastes 9, 12, 7, 7. Vigia, Belizar, vigia, presta atenção, presta atenção. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Para você ver que está registrado na palavra de Deus. Para você ver que está registrado na palavra de Deus. Então, quando o corpo retorna ao pó, nós vimos aqui de onde veio o Espírito volta a Deus. Em Eclesiastes 12, 7 nós vimos essa orientação. Mas para ouvir o veredito divino acerca da vida que foi vivida, nós precisamos parar, pensar, pois a vida neste mundo é um prólogo de uma nova história na eternidade. É um ensaio, é uma preparação para vivermos na eternidade, como havia dito ainda um pouco antes
de chegar até aqui. E olhando dessa forma, eu vejo a seguinte questão. É nosso tempo de experiência. Nós estamos adquirindo experiência. E a tribulação, ela produz experiência. A experiência, ela nos dá esperança. E a tribulação produz experiência. A experiência, a perseverança. E a perseverança, a esperança. Então, nós adquirindo experiência, tendo neste mundo que vivemos, preparando-nos para encontrarmos com o Senhor e vivermos eternamente, tendo consciência de que aos homens está destinado a morrer em uma só vez, e depois disso segue o juízo, sendo que a palavra nos orienta, se resume tudo isto em julgamento. A Bíblia se resume, a palavra de Deus se resume em julgamento. Por isso a necessidade de preparar, de estarmos nos preparando. Estamos preparados, pois não sabemos se iremos passar por esse dia, se iremos chegar daqui a 10 minutos. Nós não sabemos. Então há uma necessidade de estar preparado. Aí eu volto a perguntar: você está preparado para o inferno? Acredito que sim. Você está se preparando, né? Está preparando? Você entendeu? É dessa forma. Agora, glória a Deus para nós. Para nós que um dia fomos alcançados por Jesus, porque não foi nós quem o escolhemos, Ele nos escolheu e nos nomeou para irmos dar frutos, e os nossos frutos venham permanecer e devem ser frutos dignos de arrependimento. Onde você vai passar, por onde você passar, você vai ser bendito. Não uma maldição, porque aquele que ouve, como está em Deuteronômio, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e tomares o cuidado de fazer com tudo quanto está escrito, você será bendito, mas se você não der crédito, você será maldito. Maldito você vai ser ao entrar, ao sair. Nossa Senhor, maldição, maldição, oh maldito. Agora é muito bom ouvir assim, bendito. Aí eu me lembro de Jesus, bendito, hosana nas alturas. Esqueci, não vou saber falar. Bendito que vem, bendito que vem. Oh Jesus, santo, santo, santo. Hosana, hosana nas alturas. Bendito o que vem, não vou me lembrar. Hosana nas alturas. Então, bendito, é bom você ser bendito e não maldito. Você sai, vão maldizer. Isso aí é uma praga. Isso é uma praga. Não devia nem ter nascido. Mas você, bendito, não. Paz, quando chega, é tão bom conversar com Ele, é tão bom ter uma conversa com Ele, pois eu me sinto bem quando eu converso com Ele. Sabe por quê? Você está preparado, você é bênção. Você é bênção. Então seja bendito e não maldito. Escolha a bênção e não a maldição. Então, é uma preparação
a vida nesse mundo, então, uma preparação da nossa história na eternidade. É o nosso tempo de experiência que estamos adquirindo para viver com Jesus. E os céus começam aqui mesmo, onde estão, em meio a um mundo completamente turbulento, onde ninguém entende a ninguém, cada um olhando para o seu próprio umbigo, agarrado naquilo que possui, onde não solta, pois o seu coração está ali. E o Senhor Jesus orientando: diga-me onde está o teu tesouro, que eu direi onde está o teu coração. E você tem o seu tesouro, e o seu tesouro você não abre mão. Mas você morrendo, meu amado, chegando a sua hora, você vai ter que fazer assim, ó, e vai ficar tudo para trás. Você não vai levar nada. Nada. Você não vai levar nada. Nada. E terá que prestar conta no dia do juízo final, onde se resume a palavra de Deus em julgamento. É nosso tempo de experiência. Vamos continuar adquirindo, multiplicando, somando experiências, trocando experiências, tendo palavras para orientarmos aqueles que estão passando por onde nós passamos, almejando vê-los vivendo uma vida completamente diferente. Isso é bênção, é preparação. Louvado seja Deus. Como temos usado a nossa liberdade. Como você tem usado a sua liberdade. Como você tem usado a sua liberdade diante desse Deus e diante do tempo em que você se encontra, que encontra você ainda tendo. Como você tem usado a sua liberdade? Tempo, saúde e oportunidade. Tempo, como você tem usado a sua liberdade? Tempo e oportunidade. Como você tem usado? De repente você tem usado não de conformidade com a palavra. E acima de tudo, que lugar tem Jesus Cristo em nossa vida? E outro, né? Se nós olharmos assim, e acima de tudo, eu disse assim, e acima de tudo, que lugar tem Jesus Cristo em nossa vida? Que lugar tem Jesus Cristo na sua vida? Você até fala de Jesus. Você pode até falar de Jesus. Mas seguir a Jesus é completamente diferente, é tomar a cruz. Ele disse: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Há uma necessidade de você tomar a sua cruz e seguir. E não reclamar pelo peso da sua cruz. Pois esse Deus não vai te dar um fardo maior do que você pode carregar. Então, se você está passando pelo que você está passando, é porque você tem estrutura, mas é importante você saber que você precisa estar preparado. Você tem que estar preparado, porque pode chegar ao fim a qualquer momento. E eu já disse isso e irei dizer quantas vezes for.
Viva o hoje como se fosse o seu último dia, porque um dia você vai acertar, e vai acertar mesmo, vai acabar, vai acabar. E para você ter um entendimento, é somente aqui, nesta palavra de Deus, nesta palavra de vida, palavra. Ouve a palavra e não palavras que não condiz com a palavra de Deus. E você pode fazer isto pedindo a Deus, falando para Ele: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me. Você pode falar assim para Deus. Você pode falar. Ele não está com seu ouvido surdo, tapado, para que não possa te ouvir. Ele continua com as suas mãos estendidas e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então você pode dizer para Ele: guia-me na tua verdade, ensina-me. Louvado seja Deus. Você pedindo a Ele: pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo dia. Quero, após a morte, no meu julgamento, que se encontre virtude em minha vida, para que eu possa habitar com o Senhor toda a eternidade. Somente em Ti, Senhor, eu sei que posso todas as coisas, onde somente o Senhor é aquele que me fortalece. Eu peço ao Senhor, humildemente, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, para que quando for aberto e chegando no dia do juízo final, o meu nome possa estar inscrito no livro da vida. Caso você fez, você entendeu e falou e sentiu a presença de Deus. Caso você entendeu, sentiu a presença de Deus, faça uma coisa: aceite-o enquanto é tempo. Busque enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto de você. Enquanto ele se encontra batendo a porta do teu coração, onde resta somente você abrir e deixar ele entrar e cear com você, te dando a oportunidade, o privilégio de você também cear com Ele. Caso você entendeu tudo isto, você que se encontrava desviado, afastado,
ou que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, procurando forças e não encontrando. Você que não tinha o conhecimento, mas teve hoje a orientação, na orientação da palavra do Senhor, por esse servo do Deus vivo que vos fala, que é o Belisário de Oliveira Garbeiro, alguém que é totalmente grato pela libertação na pessoa bendita do Senhor. Caso você entendeu, me ajude neste canal, para que você possa receber todos os dias, concedendo-me Deus forças, vida. Não quero perder um dia da minha vida sem poder transmitir algo para que você venha desfrutar das bênçãos maravilhosas que o Senhor tem reservado para a sua vida. Deixe o seu joinha, comente, deixe um seu comentário e abrace ao Senhor Jesus. Receba-o e sinta-se abraçado pelo Senhor Jesus neste momento, dizendo para você, entendendo que o Deus querido, Deus Pai, está dizendo para você, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. E nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prevalecer. Eu estou te abraçando. Sinta-se o abraço do Senhor Jesus e entenda, ouça o que Ele está dizendo para você. Nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida vai prevalecer. Nenhuma. Esforça-te. Tem bom ânimo. Tem de bom ânimo. No mundo você vai ter aflições. No mundo você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. Estou te dizendo aqui agora para você. Você também vai dizer. Você sentindo-se que foi abraçado por Senhor Jesus, aperta você mesmo, aperta, diz assim, aperta-me Jesus, para que eu sujeite, para que eu venha sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele vai ter que sair, porque é no teu nome. É no nome do Senhor, é no nome de Jesus que ele vai sair. Não tem mais lugar aqui para tu não, diabo. Aqui quem habita é o Espírito Santo de Deus. Ainda que eu morra, o Senhor Jesus, ele me garante uma vida eterna. Ele me garante uma vida eterna. Esta é a palavra, é a devocional desse dia, onde eu entrego ao Senhor, ciente de que me encontro completamente alimentado, desejando que você também possa ter se sentido completamente alimentado pela palavra de Deus. Eu agradeço a você que já se encontra inscrito no meu canal. Eu agradeço a Maria Massal, irmã Maria Massal, ao reverendo Hernanes, que está me dando essa oportunidade, no grupo de oração, da sala de oração, os pedidos colocados ali. Vamos continuar orando, como foi a devocional de ontem, que as orações, os 24 anciãos,
está guardando as orações dos santos. Então vale a pena orar. O meu grande abraço e o apoio do meu amado, querido pastor Bruno, meu amado pastor, irmã Cláudia, diácono Zé do Santo, diácono José Rosa, José do Santo, diácono Itamar, diácono Elias, diácono Jonatas, diácono José Paulo, a todos vocês, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, e a todo servo do Senhor espalhado pelos 4 cantos dessa terra, a cada membro, a cada servo, serva, ouvinte, e a você que se tornou agora, aceitando a Jesus, você se passa desse momento a fazer parte da família de Deus, desejando nos fazer uma visita. Estamos servindo a Deus, nós servimos ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor, assim como muitos estão servindo ao Senhor no ministério onde se prega a verdade, a palavra de Deus como ela é. E você tendo uma igreja mais próxima da sua casa, vá à igreja. Se não estiver condizente com o que está na palavra de Deus, procure uma igreja que você vai entender que não há necessidade de fazer mais nada, pois o que tinha de fazer, o nosso Deus já fez, e o melhor de Deus já veio, que é o Senhor Jesus. E Ele está aqui. Ele vive. Ele é o mesmo, hoje, hoje, e será eternamente o mesmo. Aqui eu ponho um ponto final e quero agradecer a cada um de vocês que estão acompanhando, estão entendendo que vale a pena, que é muito importante, ou a importância de seguir a quem tem o melhor para nós e que entregou a sua vida aqui ao nosso Senhor Jesus. Colocando um ponto final, desejo a você graça e paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, seja multiplicado. Quero mandar meu abraço também para o Rick, irmã, oh Deus, nossa Deus, fugiu o nome da minha irmã, esposa do Rick, Lucélia, oh meu pai, bendito, seja o nome do Senhor, irmã Luciana, as irmãs do amor incondicional, né, todos ali, o pastor Sivonei, o Ebenezer, Centro de Recuperação, meu amado irmão, pastor Tsil, meu irmão, pastor Vicente, meu irmão, presbítero Eduardo, minha irmã missionária Elisângela, minha mamãe, bênção, te amo, minha mãe, te amo, tá bom? Ao papi, mostra pra ele, mãe, que no final eu falei pra ele ouvir, tá bom? E manda pra ele falar aí, papi é o meu padrasto, né? Minha mamãe agora vai se casar novamente, já está viúva, tem muitos anos, encontrou alguém que compreende, que se entende. Que Deus possa fortalecer os laços e virem a se unir diante do nosso Deus aí, nesse matrimônio aí. Amém? Deus abençoe, forte abraço, em nome de Jesus. Hoje, sábado, bom final de semana. Eu não falei o nome da igreja, né?
Primeira Igreja Batista em Benfica, Rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica. Você das regiões aqui, desejando nos fazer uma visita, aos domingos, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, 10 horas, culto matutino. Às 19 horas, nós temos, às 18 horas, nossa união de treinamento, homens, jovens, homem, mulheres, jovens, crianças. Então, temos a nossa união de treinamento. Embaixadores do Rei, mensageiros e as mensageiras. E desejando nos fazer uma visita, você será muito bem recebido. Amém? Deus abençoe. Ao diácono Gilberto também para você, tá, meu querido? Forte abraço. Forte abraço, em nome de Jesus. Aqui eu ponho um ponto final. Se deixar, aí eu vou o dia todo, né? Já viu, né? Teve um vídeo aí que eu cheguei a 1h34. Mas que delícia poder falar. Para quem ouve, talvez não é tão bom assim. Mas falar da palavra de Deus, ainda que eu não esteja falando assim pelas redes, eu falo sozinho comigo, ali quando eu estou trabalhando, estou conversando com ele, aí eu tenho o tempo todo para falar, mas aqui eu tenho que pôr um ponto final mesmo, amém? Deus abençoe. Minha irmã Silvana também, beijão, Mariana, sobrinha, todos os sobrinhos, presbítero Daniel, que me acompanha também aí, muito obrigado, pastor Robson, tá? Deus abençoe. Vamos parar por aqui, senão vai vencer o dia.